Em pronunciamento pelas redes sociais, o deputado federal Gustavo Gayer explicou que nesta semana completam-se 6 anos de ditadura no Brasil. O deputado expôs que o ato inicial da ditadura foi a portaria de Toffoli, que instituiu o chamado inquérito das fake news, que, mesmo sendo completamente ilegal, permanece aberto até hoje, gerando filhotes e devastação na sociedade brasileira. O deputado disse: "Essa semana é muito especial para a nossa nação e muito especial para aqueles que querem realmente viver numa democracia. Na sexta-feira dessa semana, dia 14, completará 6 anos do dia inicial onde tudo começou, onde a ditadura do judiciário deu seu primeiro passo e, a partir de então, nunca mais eles cederam e nunca mais eles recuaram. Foi no dia 14 de março de 2019 que Dias Toffoli abriu um inquérito ilegal, que é o inquérito das fake news, e ilegalmente distribuiu ele para o Alexandre de Moraes para perseguir a direita e todos aqueles que criticavam as decisões da Suprema Corte. O deputado lembrou: esse inquérito foi aberto única e exclusivamente quando o nome do Dias Toffoli foi citado em uma delação como amigo do meu pai. Gayer enfatizou que o inquérito foi aberto na canetada e ironizou: virou crime criticar os ministros. Gustavo Gayer mostrou a portaria que instaurou o inquérito, explicando que, na ausência de lei que justificasse a investigação, Toffoli alegou que um artigo do regimento interno do Supremo Tribunal Federal poderia ser reinterpretado para atribuir aos ministros uma jurisdição universal. Ele disse: eles reinterpretaram, naquele malabarismo que eles fazem, que a internet é dentro do STF. Então, se você acessa a internet, você está dentro do STF. É isso mesmo que eles fizeram. Parece brincadeira, mas é verdade. O deputado lembrou: depois que esse inquérito foi aberto, a PGR, na época, disse que esse inquérito era ilegal, pediu o arquivamento dele e falou que o STF virou um tribunal de exceção. A própria Raquel Dodge, ela disse: olha, isso é ilegal, isso é criminoso, isso tem que acabar, esse inquérito não deveria existir. O Marco Aurélio Mello, então ministro do STF, disse a mesma coisa e chamou de inquérito do fim do mundo. Gustavo Gayer lamentou: 6 anos que esse inquérito tem sido usado para mandar a Polícia Federal invadir a casa de comediante, de jornalista, pediu a prisão de jornalistas, inclusive invadiram a casa de deputado federal, de senador. Tudo por conta desse inquérito ilegal que até mesmo Elon Musk foi colocado dentro dele. Esse documento tem que ser registrado na história. Quando tudo isso acabar, esse documento tem que ser registrado, vai ser colocado, vai ser feito um monumento mostrando: foi aqui que uma ditadura se iniciou. Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos e subhumanos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ao contraditório e à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a advertir em um pronunciamento para uma manifestação da subprocuradora Lindora Araújo, da Procuradoria-Geral da República, que denunciou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes. A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício, algum motivo para a acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito que deveria investigar fatos. Em inquéritos conduzidos em cortes superiores, observa-se um procedimento característico.
Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas são aceitas sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Phishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes, em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Os inquéritos são mantidos abertos por tempo indeterminado para continuarem a produzir seus efeitos devastadores sobre as vidas dos investigados que não têm meios para questionar as decisões. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. E o inquérito passa de corregedor em corregedor, enquanto a renda do trabalho de famílias e empresas permanece confiscada sem base legal. Após o ministro Luiz Felipe Salomão, já foram relatores do inquérito os ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo. A atual relatora é a ministra Isabel Galotti. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Todos os nossos rendimentos de mais de 20 meses de trabalho são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Essa semana é muito especial para a nossa nação. É muito especial para aqueles que querem realmente viver numa democracia. Na sexta-feira dessa semana, dia 14, completará 6 anos do dia inicial onde tudo começou, onde a ditadura do judiciário deu o seu primeiro passo e a partir de então nunca mais eles cederam e nunca mais eles recuaram. Foi no dia 14 de março de 2019 que Dias Toffoli abriu um inquérito ilegal, que é o inquérito das fake news, e ilegalmente distribuiu ele para Alexandre de Moraes para perseguir a direita e todos aqueles que criticavam as decisões da Suprema Corte. Bom, uma matéria da Veja, inquérito das fake news completa 6 anos em sigilo no STF. O procedimento foi aberto em 2019 para investigar atos que atingiu a honorabilidade e a segurança do Supremo e de seus membros familiares. Esse é o mais absurdo, o mais ilegal inquérito já aberto no Brasil, pelo menos no período democrático. Esse inquérito ele foi aberto única e exclusivamente quando o nome do Dias Toffoli foi citado em uma delação, como amigo do meu pai, e a revista Cruzoé publicou isso na capa. Dias Toffoli mandou censurar essa revista e imediatamente abriu esse inquérito para investigar essas pessoas que falavam mentiras. Isso porque a imprensa publicou um trecho da delação no período da Lava Jato. A mesma Lava Jato que o Dias Toffoli fez questão de destruir e anular todas as decisões que multavam as empresas. Lê a matéria. Aberto de ofício, só para você entender, gente, quando é aberto de ofício,
é quando, na canetada, a pessoa decide abrir o inquérito sem ser ela a detentora da prerrogativa para fazer isso. Pelo então presidente do STF, ministro Dias Toffoli, em março de 2019, o inquérito das fake news completa nessa semana 6 anos de tramitação sigilosa no gabinete do ministro Alexandre de Moraes no Supremo. O procedimento foi aberto diante de notícias publicadas na imprensa. Na imprensa. Não foi blogueiro, não foi fake news, não. Na imprensa. Classificada pelas cortes de fake news. Então, a corte classificou como fake news e decidiu abrir o inquérito, que, na visão do tribunal, atingiam a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal e seus membros. Espera aí. Notícias que atingem a honorabilidade do ministro do STF merecem um inquérito? Virou crime. Virou crime criticar os ministros. Bom, tá aqui a decisão. Esse é o documento que um dia... Esse documento tem que entrar para a história, tá? Esse documento é a primeira assinatura que deu início à ditadura do Brasil. A portaria GP número 69 de 14 de março. O presidente do Supremo Tribunal Federal, no uso das suas atribuições que lhe confere o regimento interno. Então preste atenção. O regimento interno, que é a GP 69, é o regimento que fala que o Supremo Tribunal Federal só pode abrir inquéritos para investigar crimes que acontecem dentro do Supremo Tribunal Federal. Dentro da parede. Fisicamente dentro. Eles reinterpretaram naquele malabarismo que eles fazem, que a internet é dentro do STF. Então, se você acessa a internet, você está dentro do STF. É isso mesmo que eles fizeram. Parece brincadeira, mas é verdade. Considerando que velar pela intangibilidade das prerrogativas do Supremo Tribunal Federal e dos seus membros é atribuição regimental do presidente da Corte, tá bom. Considerando a existência de notícias fraudulentas, eles disseram que eram notícias fraudulentas, então acabou. Denunciações caluniosas, ameaças e infrações revestidas de animus calumniae, aí joga aqui um grego, um romano para dar um ar de que estão certo, que atingem a honorabilidade. Gente, atingir a honra deles virou crime para abertura de inquérito, onde eles que são a vítima abrem o inquérito, investigam e mandam prender. E a segurança do Supremo Tribunal Federal e de seus membros familiares. Resolve no artigo 43 seguintes do regimento interno, esse artigo 43 do regimento interno, que é o da uso, crimes que acontecem no recinto, no ambiente, para apuração de fatos e infrações correspondentes em toda a sua dimensão. Designam, aí, a segunda ilegalidade. Toda vez que um inquérito chega lá, esse inquérito é colocado no sistema que aleatoriamente distribui para um dos ministros do STF. Nesse caso, não. Nesse caso, o Dias Toffoli decidiu. Designo para a condução do feito o eminente ministro Alexandre de Moraes, que poderá requerer a presidência e a estrutura material de pessoa necessária para a respectiva condução. Deu a ele e falou, olha, você pode pedir o que você precisar, a gente vai te ajudar aí. E quem assinou? Dias Toffoli, presidente. É isso aqui, ó. É esse momento, é esse o documento que registra o início da ditadura no Brasil. Depois que esse inquérito foi aberto, a PGR, na época, disse que esse inquérito era ilegal, pediu o arquivamento dele e falou que o STF virou um tribunal de exceção. A Raquel Dodge, ela disse, olha, isso é ilegal, isso é criminoso, isso tem que acabar, esse inquérito não deveria. O Marco Aurélio Mello, então ministro do STF, disse a mesma coisa, chamou de inquérito do fim do mundo. 6 anos que esse inquérito tem sido usado para mandar a Polícia Federal invadir a casa de comediante, de jornalista, pediu a prisão de jornalistas, inclusive, invadir a casa de deputado federal, de senador, tudo por conta desse inquérito ilegal, que até mesmo o Elon Musk foi colocado dentro dele. Esse documento tem que ser registrado na história. Quando tudo isso acabar, esse documento aqui vai ser registrado, vai ser colocado, vai ser feito um monumento mostrando, foi aqui que uma ditadura se iniciou. Pode ter certeza que não vai durar muito. Esse ano, boa parte da estrutura ditatorial que foi instaurada no Brasil vai ruir, tá bom? Um abraço.